Olá pessoal, eu sou a professora Silvana e vamos iniciar mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre o conhecimento do sistema de Sesmarias e as leis de terras. Primeiro vamos entender o que é esse sistema de Sesmarias. A Lei das Sesmarias foi elaborada em 28 de maio de 1375, mas foi mais aplicada no século XVI na América Portuguesa para complementar alvarás e aperfeiçoar regulamentações. A divisão desses espaços era a partir de medições por léguas de comprimentos e larguras. Assim que repartidas, os semeios se comprometeram a cumprir todas as exigências vigentes. Bom, para a gente entender um pouco do que foi esse sistema, a gente volta um pouquinho na nossa aula anterior, onde nós falamos sobre as capitanias hereditárias, onde no período colonial o Brasil ele foi dividido nessas capitanias, e essas capitanias eram o quê? Essas grandes extensões de terras. Porém, os donatários, que eram os responsáveis por administrar essas capitanias hereditárias, por as capitanias ser bem maiores do que a população atual deles, o que ele fez? Ele fazia doações de uma porção de terras menores, e essas porções de terras elas eram chamadas de sesmarias. E aí, o que esses sesmeiros eles tinham que fazer? Produzir. Eles não podiam apenas tomar posse daquela terra, eles tinham que produzir algo. Foi uma maneira que os portugueses encontraram para que o processo de povoamento do Brasil ele alcançasse, digamos assim, um outro patamar. Digamos que tivesse uma evolução melhor diante desse cenário de colonização e povoamento. Ao longo da colonização, os proprietários das sesmarias tornaram-se os grandes proprietários de terra que compunham a elite colonial, ocupando o topo da hierarquia social. Não só concentrava terras, mas também abriu caminho para a conquista de vários outros direitos restritos aos seus semelhantes. E aí, após esse momento, essa questão do sistema de sesmarias, onde esses donatários doavam as porções de terras, porém, quando essas terras eram doadas, os sesmeiros eles não podiam ter posse daquela terra. Nada tinha que comprovar se aquela terra era dele, não tinha uma regulamentação vigente naquela época. E aí foi que surgiu a Lei de Terras em 1850. E aí o que seria essa Lei de Terras? Lei de Terras, como ficou conhecida, a Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, foi a primeira iniciativa no sentido de organizar a propriedade privada no Brasil. Até então, não havia nenhum documento que regulamentasse a posse de terras e com as modificações sociais e econômicas pelas quais passava o país. O governo se viu pressionado a organizar essa questão. A partir do momento da Lei de Terras, muitos historiadores eles vão falar que essa lei, ela também serviu para quê? Ela serviu para aumentar a concentração de terras nas mãos daqueles que tinham poder da época. Por quê? Porque essa lei ela foi criada exatamente no momento que se estava sendo proibido o tráfico de escravos, né? E aí então o que acontecia? Quem tinha o poder de fazer a compra dessas terras? Quem era que tinha a questão econômica vigente na época? Eram realmente os donos das grandes propriedades de terra. Então aí começa o quê? As grandes desigualdades de terra. Poucos tinham grandes concentrações de terra e muitos pequenas propriedades. E aí a partir dessa lei também serviu, digamos assim, para consolidar essa grande desigualdade de concentração de terras, tá? E aí, dentro dessa lei, a gente vai entender alguns dispositivos. No artigo 1, ele dizia o seguinte: ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, que no caso seriam as terras do Estado, por outro título que não seja o de compra. Executam-se as terras situadas nos limites do Império com países estrangeiros em uma zona de 10 léguas, as quais poderão ser concedidas gratuitamente. No artigo 12, o governo reservará das terras devolutas aos que julgar necessárias
para a colonização dos indígenas, para a fundação de povoações, abertura de estradas e quaisquer outras servidões, e assento de estabelecimentos públicos para a construção naval. Então, o que a gente pode entender? Que nesse momento é que começou a questão da comercialização da terra. Além de todas as atividades econômicas existentes na época, a gente pode dizer também que a terra ela começou a se tornar, digamos assim, algo que viesse dar lucro para o Estado, para as propriedades privadas. E nesse momento também, pessoal, é que vai existir o que nós chamamos do processo de grilagem, que era a falsificação de documentos. E o que acontecia, como que era feito esse processo de falsificação, né? Os grandes propriedades, proprietários de terra, eles já tinham uma quantidade X de terras, e aí eles aumentavam por conta própria essa quantidade de terras que eles tinham, porque eles não iam fazer várias compras, então ele comprava uma quantidade X de terra, e aí esse documento ele guardava numa caixinha, e dentro dessa caixa era colocado grilos. Esses grilos faziam com que esse documento tornasse amarelado, e aí com um aspecto de velho. Isso fazia com que essa falsificação trouxesse mais benefícios para eles. Então esse foi um momento também que o Brasil teve essa questão da grilagem, tá? Então, quando nós falamos sobre a questão de lei de terras, a gente vai entender que existe muita desigualdade dentro do nosso país, principalmente no Brasil, por conta desse problema que vem desde o início, desde a questão da lei de terras, e antes disso também sobre a questão dessa divisão dessas propriedades, tá? Na nossa próxima aula a gente vai ver um pouquinho também sobre a questão da reforma agrária, e aí a gente vai entender um pouquinho também sobre essa questão de desigualdade. Aí, diante disso que nós vimos hoje, nós vamos fazer o nosso exercitando. Primeira questão. A Lei 601 de 1850, ou Lei de Terras, produziu o seguinte efeito colateral. A. Transferência das chamadas terras devolutas para a posse dos imigrantes europeus. B. Aumento substancial do preço das terras disponíveis devolutas para compra. C. Transferência das chamadas terras devolutas para a posse dos ex-escravos. D. Loteamentos das terras cultiváveis para escravos fugidos moradores de quilombos. Ou E. Concessão de terras a imigrantes dos Estados Unidos. Então, diante dessas questões sobre a Lei 601 de 1850, como a gente viu, a nossa alternativa correta é a B, porque o preço das terras teve um aumento vultuoso com a Lei de 1850. Essa medida ela dificultava o acesso de imigrantes europeus e ex-escravos à compra de terreno e acabava favorecendo aqueles que já eram grandes proprietários. Como eu expliquei para vocês, a Lei de Terras ela favoreceu quem já tinha grandes propriedades de terras, porque quem não tinha condições de comprar, e muitos que tinham as pequenas propriedades não tinham como provar que aquela terra era deles, até porque eles não possuíam de fato algo que regulamentasse que aquela terra era deles, então muitos perderam as suas pequenas propriedades naquele momento. Então essa lei ela serviu aí somente para os grandes proprietários de terra. Nossa segunda questão. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, ministro da Justiça, que abolia o tráfico negreiro em nosso país. Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou outra, a Lei de Terras. Entre as alternativas a seguir, assinale a correta. A Lei de Terras facilitava a ocupação de propriedades pelos imigrantes que passaram a chegar ao Brasil. B. A Lei de Terras dificultou a posse das terras pelos imigrantes, mas facilitou aos negros libertos o acesso a elas. C. O governo imperial, temendo o controle das terras pelos coronéis, inspirou-se no americano. Essa questão
é algo que eles utilizavam, que era para realizar uma distribuição de terras aos camponeses mais pobres, coisa que nós sabemos que não existiu. D. A lei de terras visava aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores. E. O objetivo do governo imperial com essa lei era proteger e regularizar a situação das dezenas de quilombos que existiam no Brasil. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Porque a Lei de Terras, implementada em 1850, ela objetivava redefinir a questão sobre a posse de terras no Brasil, contrabalançando com a questão do fim da participação do país no tráfico negreiro transatlântico e a questão da chegada de imigrantes europeus. Parte do projeto original da lei foi vetado pelos políticos ligados à elite cafeicultora, a quem não interessava o acesso fácil à terra, tanto por parte dos ex-escravos quanto por parte de colonos imigrantes. Então, quando surgiu a lei de terras, a gente vai entender que, no primeiro momento, pensava-se que essa lei de terras iria favorecer os nossos pequenos produtores, os nossos pequenos proprietários, e isso traria o quê? Uma maior produção dentro do nosso país. Nós sabemos que quando nós falamos de agricultura de subsistência, aquela agricultura que é responsável pela nossa alimentação dentro do nosso país, nós sabemos que são os pequenos produtores que são responsáveis por esse tipo de agricultura. E eles são totalmente importantes dentro da nossa economia. Porém, a gente entende que desde o processo de colonização, em nenhum momento existe uma lei que favorecesse esses pequenos produtores, porque são eles que vão ter menos incentivo, eles que vão ter menos acesso ao capital. Tudo isso por conta dessas leis que não favoreceram desde o nosso processo de colonização. Então, quando nós falamos dessa questão de sesmarias e lei de terras, é para vocês entenderem que quando tinha essa doação de terra, essa doação de pequenas propriedades de terra, era com o intuito, com o objetivo de povoar o Brasil e trazer para o Brasil pessoas que fossem capazes de utilizar atividades importantes, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aguardo vocês na próxima semana.